Será que estamos ao vivo? Boa noite, quem for chegando. Boa noite. Estamos ao vivo, sim. Boa noite, Consegue vamos esperar um pouquinho, as pessoas irem entrando. Quem for entrando, por favor, falem se dá para ouvir direitinho. Se está tudo certo. Boa noite, gente. Essa live ela vai ficar gravada aqui. Então, também as pessoas vão poder assistir posteriormente. A Ana já entrou ali, tá dando boa noite pra gente. Boa noite, Ana. A gente vai se apresentar rapidamente, porque hoje a nossa live ela não vai poder se estender por muito mais tempo, né? E a gente fala bastante e é sempre muito bom, assim. Mas não vai poder se estender muito, então a gente vai já começando a live. Quem perdeu o iníciozinho da live não vai poder assistir depois, porque vai ficar gravado. Vai ficar gravado aí no Facebook. Eu sou Mithali Correia, sou licencianda em Geografia pela UFRJ. Atualmente estou coordenando aqui o Núcleo Materna, mas nós temos 8 mães no Núcleo Materno e todas nós fazemos essa construção juntas. Achamos muito importante trazer a temática da maternidade para todos, né? Dentro da academia, fora da academia, nos espaços que nós conseguimos levar a temática da maternidade, nós estamos levando, né? É importante criar essa visibilidade, importante falarmos sobre as mães, para além do que a gente escuta, né? Aquela maternidade que nós vemos nas revistas, daquela maternidade que nós idealizamos, achamos importante fazermos levar mais a fundo esse debate sobre a maternidade. E é por isso também que a gente acha importante sempre falar sobre a saúde mental materna. Por isso que nós chamamos a Marcela aqui hoje para fazer essa live, para a gente falar um pouco sobre a carga mental das mulheres mães. Marcela vai se apresentar agora. Tá, Mithali, só uma coisinha antes. Eu não consigo ter na mesma tela as mensagens e o vídeo. Aí, se surgir alguma dúvida, você pode falar para mim? Pode. Não sei se você Tá. consegue ver aí também, tem uma parte de comentários que se você clicar... mas você consegue ver, né? Quando você não estiver falando, você consegue ver. Tá. Sim. Tá bom. Aí eu te falo. Então, eu sou Marcela Sandim, eu sou psicóloga formada há 10 anos. Eu sou mãe da Ana Luísa, de 18, da Giovana, de 7, né? Eu sou psicóloga perinatal, especialista em maternidade e ativista pela saúde mental materna. Esse tema que a Mithali trouxe, né, como uma representação realmente do que é esse cenário da mulher-mãe, é algo muito importante para a gente discutir, para a gente encontrar esse cenário e perceber dentro dele o que é possível ser feito para que nós tenhamos mais saúde. Né? Então, eu também integro o Núcleo Materna, onde a Mithali é coordenadora, né? E eu acho que é só. Se surgir alguma coisa, eu vou falando depois, pode ser? Pode. Eu acho que, para começar o nosso tema, foi muito interessante uma postagem que a gente fez há algumas semanas atrás aqui no Núcleo, falando sobre a sobrecarga da mãe não, das mulheres em geral, e como o trabalho doméstico paralisa as mulheres mães. E esse assunto, depois que nós colocamos a postagem, vieram diversos comentários. Nós que somos mulheres, nós conversamos o tempo todo sobre isso, sobre como o trabalho doméstico nos paralisa. Muitas vezes nós não conseguimos produzir porque nós estamos pensando nas tarefas da casa e é a nossa vida mesmo, né? Juntando diversas tarefas, juntando diversos trabalhos, né? São as múltiplas, que a gente chama de múltiplas jornadas. E muitas vezes nós não conseguimos mesmo produzir, não conseguimos ler um livro, não conseguimos pensar em nós mesmas, né? É realmente muito complicado. E é interessante, porque quando a gente lê esses comentários e lê essas histórias, né, essas narrativas, nós vemos como é comum, como são histórias
muito parecidas uma com a outra, né? O que nós temos em comum? Que nós somos mulheres, né? E que o trabalho doméstico nós somos socializadas para o trabalho doméstico. Então, quando a gente sai, né, do trabalho doméstico, a gente está saindo daqueles papéis em que nós somos designadas a cumprir, que é o papel de cuidar da casa, cuidar da criança, né, cuidar de cuidadoras, né? Acho que a mulher tem aquilo de ser a cuidadora. E isso é muito Sim. naturalizado, como se fosse natural do feminino que ela cuide mesmo da casa, das crianças, das pessoas enfermas, dos idosos, e acaba surgindo uma naturalização desses papéis. Marcela, você quer falar um pouquinho para a gente como funciona isso na cabeça da mulher? O que ela sente? É interessante a gente pensar, eu estava conversando sobre isso também com um grupo, né, de pós-graduandos, o quanto nós culturalmente, socialmente, somos programadas a agir em determinados contextos de acordo com que a sociedade, né, patriarcal dita, né, as normas e as regras que são colocadas para que a gente consiga, então, em algum momento, sermos reconhecidas, né, ou ficarmos nesse desejo por esse reconhecimento. É interessante a gente pensar que, de forma histórica, né, a mulher considerada boa mulher era aquela que estava no setor privado, dentro da sua casa, obedecendo às regras colocadas pelo seu pai, né, naturalmente pelo pai, pelo homem da casa, ou a partir do momento que quando ela casava, ela seguia as normas e as regras daquele relacionamento, daquele marido. Então, a mulher boa, né? Vou começar falando desse lugar da mulher para nós entendermos esse lugar da mãe. A mulher boa, ela precisava ser aquela que era batizada na Igreja Católica, que era casada, né, na Igreja Católica, e a partir desse momento de casamento, né, e de servidão, ela precisaria então ter, para se redimir dos seus pecados, do pecado natural que nasce junto com a mulher, né? Lá do tempo de Eva, de Adão e Eva, já que ela nasce pecadora, a partir do momento que ela tem filhos, ela se redime dos seus pecados. Então, é interessante a gente pensar que toda essa construção, ela traz para essa mulher que ela só é uma mulher suficientemente boa se ela for casada, né, se ela tiver dentro desse lugar privado, nos afazeres, né, internos, dentro dessa instituição família, dessa instituição casa, mas também, para além disso, se ela tivesse filhos. Quanto maior o número de filhos, mais boa mãe essa mulher seria, né? Porque ela estaria ali representando o que a natureza deu para ela, para nós, que seria a procriação. Então, quanto maior o número de filhos, mais boa mulher, boa mãe essa mulher é, porque ela está procriando, que era a única coisa que ela servia naquele momento. E assim, a gente não consegue perceber, muitas das vezes, porque existe um viés implícito, algo que fica ali encoberto, né? Nós não falamos com tanta clareza sobre os nossos afazeres. Agora, mais atualmente, isso tem sido, né, mais falado, discutido, representado de alguma forma, seja por um adoecimento ou não, pela saúde dessa mulher-mãe, mas no contexto geral, nós damos continuidade a todos esses elementos que já foram apresentados lá atrás. Quando, por exemplo, uma mulher, ela chega e fala assim, não, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do filho, ela está ali hiper estressada, cansada, na exaustão, e caso ela não consiga cumprir uma atividade, Mita, ela carrega uma culpa muito grande, muito, muito pesada, né? E essa culpa também pode ser exaustiva. Mas quando a gente consegue olhar para esse movimento, né, esses sentimentos que vêm a partir desse contexto cultural, social, histórico, a gente consegue perceber que, se ela tivesse tido consciência no decorrer desse processo de construção da maternidade, muito do que ela apresenta sobre culpa, né, e sobre exaustão poderia ser minimizado. Então, assim, falar sobre fatos históricos, culturais e sociais também é falar sobre saúde mental, né? Para a gente conseguir entender a origem, para a gente conseguir entender o que é possível ser feito dentro de cada contexto, lembrando de cada recorte, para que essa mulher ela consiga se sentir mais sã e uma mulher mais no controle do que ela deseja de fato realizar.
e isso está tão intrínseco na gente que mesmo com todos os estudos que nós fazemos, mesmo com uma tomada de consciência em relação à história das mulheres, nós sentimos dificuldades em relação a isso. Nós ainda nos sentimos culpadas. Parece que, de fato, esse sentimento é difícil de tirar, por mais que a gente estude sobre, por mais que a gente entenda. E é um processo importante, porque talvez a culpa diminua, né? Esse sentimento de culpa diminua, talvez a gente consiga ter um pouco mais de senso crítico e até um pouco mais de amor, né? De cuidado com a gente, ao entender que isso tudo é relacionado à nossa socialização, também é relacionado à evolução da sociedade ao longo do tempo, né? Isso que você falou do sair do pai e ir para o marido, né? A estrutura ela continua de uma outra forma, né? Ela sai na verdade, o sistema patriarcal ele continua existindo, ela só saiu de uma coisa para outra, saiu do pai, do que o pai acredita que ela tem que ser, o que ela deve fazer, e o comando mesmo do pai na família para ir para o comando do marido. E quando a gente faz consegue fazer essa crítica mesmo, né? Porque vamos pensar assim, a mulher, ela tem, é intrínseco, né? As pessoas acham que é natural dela a delicadeza, o cuidado, e aí sempre tem aquele homem para reger. Quando não é o pai, é o marido. E isso é muito interessante, porque a família ela muda ao longo do tempo, mas a mulher ela vai ficando mais presa ainda dentro do lar. Ela não consegue se soltar desse sistema. E mesmo a gente, é importante que nós consigamos fazer esse tipo de debate, né? Para gerar uma conscientização, para gerar. Para a gente conseguir pensar em como conseguimos sair dessas amarras, né? Que nos são impostas, né? Pelo patriarcado, pelo sistema capitalista também, né? E é muito interessante quando a gente começa a olhar as mulheres, né, o trabalho doméstico das mulheres, como uma força, como uma base para o sistema. Né? E como isso nos afeta psicologicamente, porque além do trabalho doméstico que nós fazemos diariamente, o trabalho do cuidado dos filhos, nós ainda entramos no trabalho produtivo, é o trabalho a gente faz, o que a gente chama de múltiplas jornadas, e nos sobrecarrega. O que era para ser uma libertação acaba sendo mais uma prisão. Até porque não adianta passar de uma coisa para outra sem ter consciência. As mulheres estão ganhando liberdade no mercado de trabalho, na verdade elas estão se aprisionando em mais um trabalho além do trabalho que elas fazem. Porque o trabalho doméstico ele não é visto como um trabalho, né? Então, as mulheres acabam se aprisionando em mais trabalho. Interessante você falar esse ponto de que o trabalho doméstico não é visto como um trabalho, Mítali, que me fez lembrar, eu não vou lembrar qual foi o artigo, né, mas eu posso compartilhar depois com o grupo. Nesse artigo ele fala assim, anteriormente, né, alguns anos atrás, a mulher, ela ficava em casa, muitas das vezes, produzindo, ajudando o seu marido na produção daquilo que ele venderia lá fora. Né? Então, ela era reconhecida como a mulher do padeiro, a mulher do fazendeiro, a mulher sempre em segundo plano, assumindo um lugar de passividade, não só nesse sistema, né, profissional, digamos assim, comercial, mas no sentido também sexual. Então, o prazer nunca poderia, naquele contexto, ser relacionado à mulher. O prazer era geralmente relacionado ao homem, e também não só o prazer, mas tudo aquilo que vinha do poder. E no poder, naquele momento, não era só o capital, mas quem tinha maior força social, como ainda é hoje, como a gente ainda consegue perceber. E aí agora, o que existe, e assim, outro ponto muito importante também, as mulheres elas começam, de fato, a sair para trabalhar quando esses homens são enviados para as guerras. Então, elas ficam ali, a sociedade dizendo para elas que agora elas precisam produzir, porque os seus maridos vão voltar inválidos, e como a sociedade, né, o governo, ele não quer bancar
todos os gastos e todos os custos daquela guerra e daquilo que aconteceu com seus maridos, agora quem precisa sair para trabalhar? Essa mulher. Então, ela já estava trabalhando dentro de casa, né, tomando conta dos seus filhos, dentro desse sistema privado, desse sistema família, né? A partir do momento que o marido vai à guerra, volta ou não volta dessa guerra, essa mulher, ela é colocada, né, incentivada a sair para trabalhar. E nós estamos falando de uma família aparentemente aí com um viés de burguesia. Não falamos ainda do viés das mulheres, mães, que não eram burguesas, que eram do povo, que estavam ali, né, nas ruas, sendo consideradas, naquele momento, contra a sociedade, né, agindo contra a sociedade, contra aquilo que era dito normal na época, então infringindo leis e normas, o que hoje em dia a gente consegue também perceber essa diferença, principalmente da mulher-mãe que está em casa trabalhando e a mulher-mãe, por exemplo, de periferia, que deixa seu filho em casa para ir trabalhar. Então, assim, existem construções que são históricas e culturais e que estão trazendo para a gente um cenário cada vez mais sobrecarregado, e às vezes a gente pensa que estamos fazendo por nós, ou porque o nosso filho precisa, né, ou porque eu quero dar o melhor para o meu filho, e pode até ser, mas no outro cenário existe alguma coisa ali que a gente corrobora e copia, e não só copia, mas reproduz, que a gente não se dá conta, né? Então, esse não se dar conta, ele aprisiona. E a partir do momento que aprisiona, naturalmente, é mais fácil seguir o caminho do que não dá certo, daquilo que não é bom, daquilo que não é saudável, do que trazer para essa mulher uma consciência e uma liberdade, uma libertação, digamos assim. Quando você falou das amarras, me fez pensar muito nessa mulher mãe periférica, sabe? Essa mulher mãe que muitas das vezes não vai ter o suporte, né? Alguém ali para ser a rede de apoio, para tomar conta do seu filho. Ela vai precisar sair para trabalhar porque é sobrevivência, ela precisa ter o que comer, o que beber. Então, ela vai precisar trazer para esse cenário da casa, né? Alimento, e o mínimo possível de dignidade, que era para o Estado, para o governo oferecer e não oferece, porque ainda tem que ser a mulher a sair para conquistar isso, né? Então, assim, existem reproduções que trazem para a gente esse lugar de que a mulher vai continuar, se a gente não modificar isso, nesse lugar de invisibilidade, nesse lugar onde tudo aquilo que ela faz não é reconhecido, como, por exemplo, educar uma criança, que a gente não nasce sabendo como educar, a gente não nasce amando os nossos filhos, né? É mito dizer que o amor nasce quando o bebê nasce, isso é um mito, é uma falácia, a gente não pode dizer que o amor materno vai nascer imediatamente com a chegada do bebê. Para algumas sim, para outras, e na sua grande maioria não é dessa forma que acontece. Né? Educar uma criança requer, tem uma frase que eu gosto muito, mas eu sou péssima para reproduzir as frases, mas existe uma frase que fala que é preciso de uma aldeia inteira para educar, para criar uma criança. E muitas das vezes nós estamos vendo mulheres sozinhas, lidando com essa educação, num sistema onde ela não tem nenhuma possibilidade de dar vazão às suas emoções, porque não existe espaço de fala, ou melhor, né, não existe espaço de escuta para as frustrações e os medos dessa mulher-mãe. Eu sou psicóloga, naturalmente, no cenário clínico, eu vou receber algumas mulheres mães, né, que vão ter recursos financeiros para pagar, por exemplo, a psicoterapia, para lidar com questões emocionais que estejam atravessando a maternidade, por exemplo. Mas existe um cenário de mulheres mães que ou não têm conhecimento sobre isso, ou a informação que elas têm são sempre de que o viés, né, da psicologia, do terapeuta, é algo só para adoecimento e não para prevenção e promoção da saúde, e aí elas não buscam por medo, por vergonha, por não gostar, ou por algum estigma que tenha, mas também existe um outro viés, a falta de acesso, e isso é uma fala que eu tenho tido cada vez mais presente, quando eu percebo nos encontros que nós fazemos através das redes sociais, né, ou então antes mesmo da pandemia, quando não tinha essa questão do online acontecendo nas rodas presenciais, o quanto muitas das mulheres mães que não tinham acesso efetivamente a recursos para estar na terapia, elas precisavam desses encontros coletivos para conseguir falar sobre o que elas sentiam, e ainda assim falar
trazia para elas um sentimento de, caramba, será que eu estou fazendo certo? Eu estou compartilhando a minha vida, sabe? Mas aí também, ao mesmo tempo que esse receio acontecia, do outro lado acontece assim, caramba, aquela pessoa passa por algo parecido comigo, né? Existe alguma coisa ali em conjunto que eu estou percebendo que eu também vivo isso, que foi o que aconteceu na mensagem, né? No texto, na publicação do Facebook. E a gente fica vendo a chuva de informações referentes a essa falta de espaço da mulher-mãe, né, em falar, em entender os seus processos, em reconhecer as suas fases, porque antes de ser mãe, a gente precisa reconhecer que essa mulher ela vai passar por ciclos que nenhuma outra pessoa vai passar, e aí eu estou colocando ciclos no sentido de puberdade, né, a chegada da adolescência, a menarca, a primeira menstruação, como que é esse impacto na vida dela. Esses ciclos, eles não acontecem com nenhum outro público, sabe? E são ciclos que não são vistos desde o início. A menina precisa imediatamente, a partir do momento que começa a entender minimamente alguma coisa, sentar, por exemplo, de perna fechada. Ela não pode deixar ninguém ver e saber que ela ficou mocinha, a não ser a pessoa ali, as pessoas da família, e ela geralmente é exposta. Então, a gente vive um misto entre exposição dessa mulher mãe, que ela precisa ser responsável, né, por tudo isso que acontece com ela, e se ela não for, ela vai ser exposta, e se ela for, ela vai ser exposta, e no outro lado, uma falta de assistência que garante a essa mulher mãe o mínimo de dignidade para viver, sabe, Mitra? Então, a gente está falando de um campo emocional completamente desamparado. E nesse cenário de desamparo, eu estou falando muito, se quiser me cortar, você fica à vontade. Vou esperar você concluir, porque para levar também mais para frente as coisas que você está falando. E nesse lugar de desamparo, né, de falta de olhar, de falta de rede, né, essa mulher, naturalmente, ela vai vivenciar aspectos mais estressantes, que vão elevar o cortisol, que é o hormônio do estresse, né, e tantos outros hormônios reguladores do estresse também, que vão trazer para ela uma dificuldade muito grande de se vincular afetivamente ao seu filho, né, e traz um ciclo de repetição de padrão, né, que pode acontecer dependendo desse sistema, da formação desse sistema, dependendo dessa rede de apoio se existe ou não existe, desse trabalho que essa mulher desempenha do lado de fora ou do lado de dentro, né, então é importante a gente olhar para essa mulher mãe no seu total, né, nesse integral, nesse ser integral. Eu coloquei aqui o comentário da Ingrid, que ela fala que há o problema também se resolver, que é a conciliação. O homem não se preocupa com isso, porque ele não tem que conciliar nada. Já nós temos que conciliar trabalho doméstico com estudos, trabalhar fora, filhos. É aquilo da sobrecarga mesmo. É o que a gente chama de carga mental da mulher, né? Porque mesmo que olha só como está no discurso dela. E temos que. Não temos. É difícil quebrar isso. É difícil quebrar isso. Caramba, eu vou deixar a louça 2 dias, 1 semana na pia, ninguém vai lavar. Tudo bem, ninguém vai lavar, mas você também não é obrigada a lavar naquele momento, tendo que você tem outras prioridades na sua vida, sabe? E ainda que seja você a pessoa no final a lavar, porque você está se incomodando, ou porque aquilo está trazendo algum desconforto para você, é importante você priorizar aquilo que faz sentido, né? Que você sente a necessidade de fato, que alimenta você para que a sua saúde esteja presente, né? Então, o conciliar, ele só acontece porque a gente ainda traz essa atribuição também para a gente, né? É difícil quebrar isso. Pode falar, Mitra. Eu acredito que seja difícil, até porque os discursos, as narrativas, tudo que a gente escuta, quando fala sobre a mulher, eles são muito potentes. Isso da naturalização de achar que existe um instinto materno, que a partir do momento que o bebê nasce uma mãe e nasce um amor, isso ao longo dos séculos foi se naturalizando
como a mulher a única que tem esse afeto que vem de dentro dela, que é intrínseco dela, e nós vamos sendo manipuladas mesmo através de discursos ao longo de muito tempo, até que a gente chega ao ponto de acreditar que é isso, que nós temos que fazer, que é a nossa obrigação de fazer, que uma casa bagunçada, a culpa é nossa, e a gente se incomoda mesmo, é um sentimento de incômodo. Porque, eu tô aqui, era para eu estar varrendo a casa, não era para eu estar lendo esse livro, não era para eu estar aqui falando com você, eu deixei uma louça por lavar, eu não fiz a janta. Olha como todos esses discursos. Por exemplo, até nas casas em que os homens eles dividem essas tarefas com as mulheres, e existem homens que dividem igualmente as tarefas, a carga mental ela fica em cima da mulher. Se chegar uma visita e a casa estiver bagunçada, essa visita ela vai vir com um discurso de que quem não arrumou a casa e quem não limpou a casa foi a mulher. E o homem não sente esse peso. Ele não vai sentir esse peso. Chegou alguém, a casa está toda bagunçada, ele nem vai sentir esse peso. Porque não é ele que vai ser cobrado por esses trabalhos. Então, assim, até nesses ambientes em que há essa divisão, a carga mental ela continua em cima da mulher. E também tem a gestão, né? A mulher ela pensa, eu tenho que descongelar uma carne para janta, eu tenho que colocar a roupa na máquina. Então, assim, é o tempo inteiro essas informações. Porque nós aprendemos desde cedo que é a nós que vai ser cobrado. Somos nós, mulheres, que vamos ser cobradas por isso. A carga mental e só seremos reconhecidas, por isso que é cobrado, né? E só seremos reconhecidas se nós desempenharmos como o outro quer. É aí que está, eu chamo de pulo do gato, né? É aí que está o pulo do gato, porque como foi naturalizado que a mulher boa, né? A boa mãe, é essa mulher que está ali servindo, que está em casa, fazendo tudo que lhe foi colocado para fazer. Essa mulher hoje, quando deixa de fazer alguma coisa, ela acredita não ser uma boa mãe. Ela acredita não ser uma boa mulher. Ela acha que está faltando alguma coisa. E às vezes pode até estar. Principalmente o próprio cenário, sabe? A própria subjetividade. Existe um outro ponto muito importante nisso, Mítali, que traz a mulher como uma mulher no lugar de cuidadora, né? Afetuosa, afetiva, cuidadora. Esse lugar, com a Segunda Guerra, que tudo começou, né? Quando a igreja trouxe aí, Primeira ou Segunda Guerra, mas a igreja trouxe a informação de que as mulheres precisavam estar ali para ajudar esses homens, né? Voltando dos combates. Quem é que vai ser força de trabalho? Gente, se a gente parar para olhar, força de trabalho sempre foi a mulher. Sempre foi a mulher. A força de trabalho sempre foi a mulher, mas ela nunca foi, historicamente, ela nunca foi reconhecida por essa força de trabalho. Ela ficava em segundo plano, terceiro, quarto, ela ficava por último. E por isso que hoje, muitas das vezes, eu consigo reconhecer que uma mulher mãe, por exemplo, vai pensar no que o filho vai comer, no que o filho vai vestir, no melhor para o filho, para depois ela vai pensar na casa, no marido, se está tudo certo, para conseguir pensar em algum momento sobre as suas próprias questões. Ela está reproduzindo esse lugar de último plano, de sétimo plano, não importa a ordem, né? Mas geralmente para o final, de algo que foi aprendido, sabe? De algo que foi não só aprendido, mas apreendido. E a gente precisa levar em consideração nesse lugar a transgeracionalidade, né? Esse histórico de como a família dessa mulher-mãe lida com essas relações, né, históricas, culturais e sociais, também vai trazer um impacto para essa mulher. Aí eu vou dar um exemplo. Na minha família, as mulheres, elas são hiper autônomas no sentido de falar o que se pensa, né? Mas por uma questão social e econômica, elas não tiveram oportunidades de estudo. Então, nós estamos falando de mulheres que falam, que têm voz, mas que não têm campo de atuação para, de fato, vivenciar essa voz que foi, em algum momento, colocada. Outras mulheres vão ter, por exemplo, a autonomia econômica e uma dependência afetiva. Então, a gente está falando de padrões familiares que vão colaborando e construindo essa mulher para atender a necessidade dessa família inicialmente, sabe? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu percebo que, a partir do momento que essas mulheres, cada vez mais,
né? Isso na pandemia ficou muito em evidência, né? A pandemia trouxe um isolamento, as crianças não estão indo para a escola, as mulheres, algumas voltando para o mercado de trabalho, deixando seus bebês, né, pequenininhos, não sabendo o que fazer, não sabendo com quem deixar os seus bebês, porque não pode ter esse emprego contato. também, né? Oi? Algumas largaram os empregos por não terem onde deixar. Não tem onde deixar, não tem rede de apoio, não tem suporte. Nesse momento não há o que ser feito. A única possibilidade que eu encontro é abandonar esse emprego. Então, assim, existem tantas realidades dentro desse cenário de sobrecarga materna que é muito difícil tentar trazer só um aspecto, sabe, Mitali? Porque as mulheres, elas já em si são diferentes, a maternidade, a construção materna já também vai ser diferente. Quem dirá as emoções e a subjetividade vivenciada por cada mulher-mãe que a gente estiver aqui colocando. Então, é importante sempre a gente entender o histórico de vida dessa mulher, né? Se ela, desde a infância, ela foi colocada como a responsável da casa, se ela, desde a infância, foi colocada como aquela que é incapaz, que não consegue nada direito, ou então, se ela sempre foi estimulada a cuidar do irmão, cuidar de algum priminho, né? Ganhar os brinquedos de casinha, de varrer, a gente está alimentando, né, alguns aspectos que ficam intrínsecos. O que é isso? Ficam escondidos, ficam lá dentro. A gente vai ouvindo de pouquinho em pouquinho, a gente vai entrando em contato de pouquinho em pouquinho. Chega uma hora que a gente já não sabe mais o que é verdade ou mentira dentro da nossa própria construção. O que é concreto ou imaginário dentro da nossa própria construção. Ele só acontece. Então, a gente precisa ficar de olhos bem abertos, né? Para tudo isso que traz para a mulher uma vulnerabilidade muito maior e um adoecimento de forma quase que consecutiva. Né? Eu quero falar um aqui, por exemplo, não vou falar da depressão, mas existe o transtorno de burnout, né? Que é a exaustão emocional e física. Muitas mulheres mães passam por isso. E não existem estudos que trazem uma evidência, né, e um embasamento falando, olha, o que precisa ser feito socialmente, políticas públicas, para que essa mulher ela tenha garantia de vida, saúde mental, saúde integral, para criar o seu filho da melhor forma, por exemplo, Mitali, para que esse filho também se desenvolva da melhor forma, entendeu? Então, quando a gente fala até mesmo de controle de natalidade, não é só controlar o número de crianças que vão nascer, mas é controlar e ajustar essa realidade, trazendo para um lugar de integralidade. Se a sociedade hoje coloca... Eu estou falando, hein, Mitali, pelo amor de Deus. Eu estou... Se a sociedade traz para essa mulher, por exemplo, né, a sociedade traz, por exemplo, para jovens infratores, vou dar um exemplo aqui dos jovens infratores, que eles precisam pagar, alguns políticos, né, falando cada vez mais nisso, diminuir a idade para responder ao que foi feito. Existem várias questões colocadas para jovens infratores, mas não existe nada que traga para essa mulher-mãe, para essa família, melhores condições para lidar com essa criança e com esse adolescente para se desenvolver da melhor forma, sabe? Então, a gente está falando de um cenário que vai trazer consequências não só para essa mulher, não só para essa mãe, mas vai trazer consequências para todo um viés social e que não é visto, não tem políticas públicas que tragam para esse cenário melhores possibilidades, sabe? Então, assim, é um caminho que a gente ainda está tentando trilhar, alcançar, mas traz cada vez mais esse adoecimento e essa exaustão, né? E a culpa. Marcela, eu achei interessante quando você falou sobre o adoecimento mental da mãe, essa sobrecarga, essa síndrome, né, que você trouxe pra gente, porque hoje nós conseguimos falar sobre esse adoecimento mental da mãe. Mas antes isso era histeria, isso era da mulher. A mulher é histérica, a mulher. E ninguém, né? As pessoas não enxergavam ainda naquela época todos os atravessamentos da mulher para chegar a isso. Não enxergam até hoje, né? Tanto que nós estamos aqui abrindo espaço para falar sobre isso. Até hoje é difícil de falar. As mulheres adoecem, as mães adoecem mentalmente.
E muitas passam dos seus limites. E muitas não conseguem ainda procurar ajuda psicológica. As pessoas elas estão falando constantemente para essas mães de que é isso mesmo, a maternidade é isso, e você tem que aguentar. E a mãe, ela vai aguentando mesmo. Essa é a palavra, aguentar, vai sobrecarregando, sobrecarregando. Às vezes nem pensa em procurar uma ajuda psicológica. E era uma coisa que me incomodava muito. Quando eu conversava com minhas amigas, outras amigas mães, era isso. Nós percebíamos que existia um adoecimento e que nós não buscávamos ajuda porque estávamos sobrecarregados. Nós não tínhamos tempo nem para procurar ajuda, não tínhamos tempo para fazer esse tipo de troca que nós estamos fazendo agora. Para a gente ver como é difícil, nós vamos acumulando tantas funções, a mulher acumula tantas funções que dizem ser funções da mulher, são papéis da mulher, os papéis de gênero, e nós vamos acumulando essas funções e não conseguimos buscar ajuda, porque isso é naturalizado. A sobrecarga da mãe é naturalizada. A mãe histérica, a mãe que grita, a mãe que já passou dos limites, é normal, é até piada, é engraçado. Não é engraçado. São coisas que ultrapassaram os limites e a gente ri e fala que é natural para não falar sobre o que acontece de verdade com essa mulher, né? Essa mulher, ela precisa de uma pausa, ela precisa respirar, ela precisa pensar nela mesma também. Ela não pode só cuidar do outro, sempre estar presente só para o outro e esquecer dela mesma. É por isso que eu acredito que esse tema da saúde mental materna, ele é tão importante, a gente tem que ficar batendo na tecla que não é normal, não é natural a gente passar dos nossos limites, não é natural nós nos sentirmos dessa forma, sobrecarregadas dessa forma de às vezes não conseguir enxergar mesmo, já não sabe mais o que está fazendo. Vou botar não nos enxergarmos. Não nos enxergar. E assim, é algo tão profundo, Mithali, porque eu não lembro onde eu vi também, mas foi numa publicação no Instagram, eu achei muito interessante, falando assim, vocês querem, existem muitas pessoas falando sobre maternidade hoje em dia, vocês querem mostrar que existem, que as mães podem ser saudáveis, flexíveis, né? Mas ninguém ensina a mulher que ela precisa, antes de tudo, se conhecer. E é exatamente isso, sabe? Porque se nós tivéssemos, né, nesse lugar de educação de fato, onde traz para essa mulher, não, assim, eu estou falando da mulher, mas é importante a gente ampliar, tá, para o indivíduo. Se esse indivíduo ele não se conhece, ele não conhece seus medos, suas preocupações, né, não conhece as suas alegrias, o que traz motivação, ele vai entrar num lugar de reprodução de padrão, atendendo, né, a algo social que às vezes não está nem de acordo com aquilo que é da vontade própria, sabe? Então, quantas mulheres mães, por exemplo, são mães, mas nunca tiveram vontade de ser? Quantas mulheres mães são mães de um filho e trabalham fora? Ou então, quantas mulheres têm desejo de ter filhos, mas conseguem perceber que, por trabalharem e por precisarem desse sustento, não vão conseguir conciliar também esse trabalho com essa maternidade? Então, existem esferas que trazem para a gente cada vez mais esse lugar, sabe? De que antes de ser mãe, existe alguém que precisa ser visto, né? Precisa ser reconhecido desde a época que nasce. A gente, quando fala de parto humanizado, quando a gente fala de assistência humanizada no nascimento, as nossas políticas públicas, ainda que tenham alguma boa intenção, elas não colocam, de fato, no concreto, todos os profissionais atendendo de forma humanizada. Cada vez mais que a gente consegue... só um instantinho, cada vez mais que a gente percebe, né, que uma mulher mãe está na porta da escola esperando, por exemplo, para falar com o diretor, e o diretor está lá esperando alguma coisa acontecer, e a mulher mãe está atrasada para ir para o trabalho, para voltar para o trabalho, ninguém está pensando no que essa mulher mãe vai ter que passar para poder chegar no trabalho, dar uma explicação no trabalho. Então, existem tantas coisas acontecendo, tantas coisas, Mithali, que acontecem, que a gente deixa de perceber essa mulher, né? Então, a gente precisa perceber, antes de tudo, se tem vontade de ser mãe ou não, até para não ter, aí a gente fala do relacionamento abusivo na maternidade, né? Quantas mães abusivas
existem, quantas mães tóxicas existem, quantas mães infantilizadas existem, né? Porque não souberam, ou então tiveram seus filhos muito cedo, mães adolescentes, mães na infância ainda, com seus 11 anos, 10 anos. Então, nós estamos falando de um cenário de exaustão e de sobrecarga que pode começar muito cedo e pode não ter fim se a gente continuar com essa política, né, de que saúde mental é algo assim superficial, se a gente continuar não entendendo a nossa história de construção, né, desse papel social que a gente desempenha, a gente é capaz de levar isso até a velhice, até a morte, se deixar, pensando e tentando trazer uma balança do que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, eu fui culpado ou eu não fui culpada de alguma coisa. E aí a gente não consegue reconhecer que essa mulher, ela realizou tudo para todo mundo, mas ela só não fez uma coisa, ela só não viveu, sabe? Então, assim, existe muito o que ser visto, muito o que ser aprendido, muito o que ser defendido para essas mulheres mães, né? Então, eu acho que eu falei muito. Não. Eu acho importante também, quando a gente fala sobre isso, você falou sobre a maternidade compulsória mesmo, né? As mães que são mães e elas nem queriam ser mães, né? Porque a gente fala sobre a saúde mental, é importante falar sobre a saúde reprodutiva da mulher também. E isso é uma pauta muito difícil da gente colocar Sim. quando a gente fala sobre mulher, sobre feminismo. Eu acredito que seja uma das pautas mais difíceis é falar sobre os direitos reprodutivos da mulher. Muitas mulheres são mães sem querer ser mães. E nós não temos outra opção. A partir do momento que você fica grávida, não tem outra opção a não ser ter seu filho. Ou se arriscar num aborto clandestino e legal. Exatamente, era esse o ponto que eu ia falar, né? Não só do aborto, mas também método contraceptivo, né? Ué, mas você não tomava anticoncepcional? Peraí, vamos tentar entender o que o anticoncepcional provoca no organismo dessa mulher, a realidade dessa mulher, a acessibilidade dessa mulher a esse método contraceptivo, né? Existe uma gama de informações que a gente precisa avaliar antes de apontar e falar assim, ela engravidou porque quis, não existe isso de, não quero engravidar e engravida. Né? Então, a gente, é claro, vai ter uma parcela que não quer engravidar, não vai tomar cuidado e isso vai acontecer, tá? É importante a gente falar que existem vários campos, mas também existe uma parcela de mulheres que não desejavam a maternidade, que em algum momento, por alguma falta, alguma desorganização que possa ter acontecido no seu cenário, ela acaba engravidando. E lidar com isso, principalmente sozinha, é muito desafiador e muito perigoso para a saúde, tá? Porque traz para essa mulher, principalmente dependendo de onde essa mulher esteja, né, inserida, se é em periferia, se é numa realidade, né, onde a questão da raça, da etnia atravessa, ela vai estar cada vez mais vulnerabilizada. Então, se ela está cada vez mais vulnerável, abuso físico, abuso sexual, violência doméstica, né, tendo que trabalhar e conciliar inúmeras atividades fora, né, dessa realidade, a gente está trazendo uma hipervulnerabilidade para esse cenário e, consequentemente, isso em si, cada um desses pontos que eu já trouxe, são fatores de risco para a saúde mental. Então, se a gente está falando que um desses era fator de risco, olha quantos fatores de risco a mulher, mãe, vivencia, né, trazendo aí a possibilidade de adoecimento. A pauta da maternidade, a gente poderia ficar até amanhã aqui falando sobre diversos fatores que atravessam as mulheres mães. Os direitos reprodutivos é muito difícil da gente até falar sobre eles. Existe ainda uma onda conservadora muito grande quando a gente fala sobre os direitos reprodutivos da mulher. A verdade é que a mulher que não tem condições de ter um filho, não quer ter um filho, e não tem condições de fazer um aborto seguro, né? Que já não existe, porque aborto seguro não existe, a não ser os casos legais que até conseguir pela justiça, né? A gente vê aí nos últimos casos que aconteceram, a mulher às vezes já nem consegue mais fazer, né? Já passou do tempo. Então, assim, são temas que são muito importantes da gente trazer nesses espaços. Eu fico muito feliz, já fizeram comentários aqui que, como esse espaço é importante, é importante que nós possamos criar espaços para falar sobre... Teve alguma interferência aqui no meu fone. Vou botar alguns comentários aqui.
A Gaia, ela fala aqui sobre a figura paterna, né? Os pais que abandonam as mães, principalmente durante a pandemia, ela fala aqui, ó, já as figuras paternas não estão pagando as pensões por não poderem sofrer sanções como a prisão, né? Até o fim da pandemia. Também estão em férias por 4 meses, 3 meses, enquanto as mamães estão full time, tendo que reorganizar e assumir funções extras. E é importante a gente falar sobre a figura paterna aqui, porque a gente está falando muito sobre a mãe, sobre a sobrecarga da mãe, e por que que as mães e as mulheres elas são tão sobrecarregadas, né? A maioria dessas mães são mães solo, né? Os pais abandonam. É interessante quando a gente fala sobre o abandono paterno, porque o Estado tomou, entre aspas, para si, depois de algum tempo, quando percebeu que não poderia controlar os homens, essa responsabilidade de segundo pai, criando creches, que é importante para as mães, tentando tampar essa falta paterna. Isso é uma coisa interessante de se falar. Porque as mulheres, elas dependem, sim, dependem do Estado, porque não há também a figura paterna presente com ela. Por exemplo, as mães que estão em pandemia agora e não tem, a Marcela meio que deu uma travadinha para mim aqui, e não tem uma creche para deixar seus filhos, não tem essa ajuda do Estado, que agora, na pandemia, não tem como chegar. E elas estão com tudo em cima delas. Esses pais, eles. Agora voltou. Esses pais, eles estão, como a Gaia falou, aproveitando, né, a pandemia para não fazer o seu papel, né? Já não faziam antes, agora muito menos. Então, a sobrecarga da mulher mãe, nessa situação, aumenta consideravelmente. A gente vê, né, pelos comentários das mães, que elas realmente estão exaustas, né, durante esse período. E aí a saúde mental da mãe, né, é muito importante falarmos agora na pandemia sobre isso. Porque existem mães que ultrapassaram os seus limites, de fato. E um outro ponto importante, quando você fala da figura paterna, eu tenho colocado isso até no grupo de estudos que eu organizei aqui, né, sobre de psicólogos, enfim. Pouco se fala sobre o papel do pai e sobre as questões emocionais que atravessam esse cenário. Eu não estou aqui colocando os homens como vítima, né, esse pai como vítima, mas é importante que a gente consiga compreender e elevar o nosso senso crítico para a compreensão de que, da mesma forma que mulheres são colocadas nesse cenário de cópia, né, e reprodução desse sistema, os homens também. Hoje em dia, a gente já consegue perceber alguns movimentos, né, de homens, né, de pais, trazendo aí a importância de nós olharmos para o homem que chora, para o homem que é emotivo, falar que o homem ele não precisa ser essa fortaleza toda que todo mundo diz, que o pai ele precisa estar ativo nessa construção parental, né, nessa relação com o filho, porque o filho vai ter a realidade da mãe no cenário, né, desse desenvolvimento, mas o filho é apresentado para a sociedade, a gente fala isso no viés parental mesmo, de construção, né, desse sistema, pelo pai. Então, se esse pai não está ali para fazer essa apresentação do filho para a sociedade, dessa sociedade para o filho, fazer essa intercomunicação acontecer, essa mãe, ela se sobrecarrega, esse filho fica, né, com essa deficiência desse contato, dessa interação com o mundo, e esse pai, por sua vez, ele não aparece na história, o que também traz impactos para a vida dele. Então, quando a gente conseguir compreender e elevar a nossa compreensão de que o que acontecia antes não funciona mais, não é mais saudável, não tem como continuar sendo reproduzido, nós vamos ampliar a possibilidade de tratarmos essas mulheres mães e esses pais da melhor forma possível, auxiliando, ajudando com que eles criem esse papel parental da melhor forma, Mítali, sabe? Então, esse homem que pode estar em casa, assim, enquanto a mulher está trabalhando, porque não tem problema nenhum estar em casa cuidando dos seus filhos. Essa mulher que escolhe ficar em casa enquanto o marido trabalha, porque também não tem problema nenhum, mas desde que haja consciência e autenticidade nas escolhas.
né? Então, se a gente não encontra esse lugar de acolhimento para essa mulher desde o seu nascimento e para esse homem também desde o seu nascimento, nós estamos falando de reproduções e reprogramações que vão acontecendo a fim de dar para a sociedade esse mesmo, de reconhecer na sociedade esses mesmos pontos que foram colocados anteriormente. A gente precisa romper isso. E como é que a gente rompe? Primeiro, cuidando da nossa saúde, não só emocional e mental. A gente precisa entender que uma mulher mãe, ela não vai conseguir dar conta, principalmente dos seus filhos, né, que para ela é o mais importante, se ela não estiver bem alimentada, bem cuidada, com saúde orgânica, com saúde física, com saúde mental. Ela não vai ser a melhor mãe se ela fizer primeiro para o seu filho. Isso não existe. Ela vai ser a melhor mãe se ela estiver em condições de oferecer para essa criança um encontro de qualidade. Se essa mulher mãe ela não tem essa possibilidade de oferecer em cada encontro, de 5 minutos que seja, essa qualidade, essa mulher já está passando por um processo de vulnerabilidade e quase que adoecimento, né? Porque ela vai fazer pelo filho, ela vai continuar nesse ciclo e ela vai adoecer. Então, é importante a gente trazer esse lugar de que, olha, mulher, olha, mãe, vamos fazer assim? Seu filho é muito importante para você e eu consigo compreender, as minhas também são para mim. Mas elas vão ser muito mais felizes se elas reconhecerem na mãe delas que a mãe delas está realizada, satisfeita com aquilo que ela escolheu, saudável física e emocionalmente. Né? Eu não vou despejar e projetar nas minhas filhas as minhas insatisfações. Né? Eu vou, geralmente, ter mais consciência sobre isso. Muito obrigada, Marcela. É tão importante a gente escutar esse tipo de coisa, né? Meu Deus! Caiu! Marcela caiu, gente. A Marcela, ela também só poderia ficar até 8h40, até a gente já passou do tempo. Então, provavelmente, ela deve ter caído lá. E nós vamos encerrar aqui, infelizmente, sem as palavras da Marcela. Vou botar alguns comentários aqui. Achei interessante o comentário sobre não ter fraldários, né, nos banheiros masculinos. E isso mostra como que estruturalmente, né, a própria sociedade ela não se estrutura para colocar o papel paterno, né? A mãe ela sempre está ali em primeiro lugar como cuidadora e nós nem nos estruturamos para que os pais também possam chegar e cumprir esse papel que é importante do pai. Eu vou encerrar aqui, gente. Eu não sei se a Marcela vai conseguir voltar, mas eu vou encerrar aqui e com certeza vamos marcar outra live. Sempre que nós fazemos live com a Marcela, nós passamos e passamos e passamos do tempo porque temos muita coisa para falar e sobre maternidade sempre vai ter muita coisa para falar. Agradeço todos os comentários que eu li aqui, agradeço os meus familiares também que mandaram mensagem, meus amigos e todas as meninas do coletivo de mães da UFRJ, as meninas do Núcleo Materna que comentaram aqui. Muito obrigada. Beijo para todos vocês e até a próxima.